cartas de Pedro. Esse versículo enganchou no meu coração. Tirou o medo. Então eu diria, queridos irmãos, que o pastor, ele é como nós já ouvimos aqui de manhã. Ele tem que viver no caldeirão de Deus, né? Deus é que dá toda a direção, a sabedoria em a gente continuar com toda a humildade. Vamos falar todos juntos? Está sendo distribuída uma folha aí, pastor Pacheco vai distribuir. Enquanto eu estou falando, os irmãos poderão receber, não tem problema. Eu tirei 50 xerox, mas eu creio que será possível uma para cada casal, entendeu? Se quiser preencher, pode, não tem problema, mas vai aparecer algumas coisas aqui no telão que vai ajudá-lo a clarificar mais o que Deus tem colocado no meu coração. Mas vamos ler todos juntos esse versículo aqui. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Não é petulância, mas é a Bíblia. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo. Quais coisas? As que a gente encontra inserido na palavra de Deus. É o prato que Deus nos oferece, né, com o melhor dessa vida possível. Esse versículo ainda fica no meu coração, porque o pastor, ele não envelhece. Pelo contrário, ele retrocede, porque no ministério tem pontos que a gente age como Tiago nos ensina. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tem casos que falam, pai, o Senhor, como vamos agir? Porque não sabemos. Então sempre o pastor tem que se sentir verde no ministério, dependente, imaturo, e sempre recorrendo ao Senhor. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Jeremias, ele me ensina muito nesse aspecto. Quando eu iniciei o meu ministério, eu participei de um curso daquele evangelismo explosivo, talvez até alguns queridos estivessem aqui no Vacância naquela época, e tinha um pastor argentino, sendo o preletor principal. Ele fez uma pergunta, eu estava atrás, nós tínhamos mais ou menos uns 200 pastores, e também um número de 200 pessoas, entre diáconos, pastores, algumas irmãs também. Então ele fez uma pergunta aos pastores: quantos daqui já pensou em desistir do ministério? Quantos tiveram já isso na mente, já pensaram na sua desistência? Eu estava atrás, novo no ministério, eu vi lá uma gama de mais de 90%. Ele falou, fique em pé. Então eles ficaram em pé, homens de cabelos brancos naquela época. E eu fiquei pensando, cambada de homens levianos, num certo aspecto. Pecado. Mas eles têm experiência. Passaram por arroxos e teve momentos que, quem sabe, ministério seria um pouco melhor. Agora, o que é que nos ensina? Esses irmãos que depois pedem perdão ao Senhor por esse pensamento, o tempo vai passando, falou, olha, eles tinham razão. É como Pedro, né? Que naquela hora da crucificação, Pedro havia sido alertado por Jesus. Olha, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. Pensei, Senhor, não sabe o que o Senhor está falando? Está falando comigo que eu sou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. Se alguém quiser prender o Senhor, vai ter que passar por cima do meu cadáver. Mas ele negou. Naquela hora do julgamento, João registra. O galo cantou e Jesus olhou para Pedro. Pedro olhou para Jesus e começou a chorar. Eu leio nessas palavras de Pedro
o Senhor tinha razão. Deus sabe tudo. Nossas fraquezas, nossas lutas, tudo o que acontece conosco. Eu quero ler somente 3 versículos aqui de Jeremias. No capítulo 17, verso 16 diz: porém, eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Jeremias 17, 16. Então, naquele desejo forte de Neemias, de Jeremias, de fazer o melhor para o Senhor. Mas você volta, caminha um pouquinho aí em Jeremias, você vai aqui no capítulo 20, verso 7. Ele diz: persuadiste-me, Senhor, persuadido fiquei, mais forte fosse do que eu, prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Então Jeremias estava pensando: Senhor, o Senhor foi mais forte do que eu, o Senhor me convenceu a ser um profeta, agora eu sirvo de escárnio. Persuadiste-me, Senhor, persuadido eu fiquei. No capítulo 15 ele diz: o Senhor foi como um ribeiro ilusório, como uma fonte que no meio do caminho parou aqueles gotejares. Mas ele se fortalecia no Senhor e continuava, restaurava a sua alma. Ministério é um caminho, que leva o pastor a parar nesses pontos. Mas o caminho, irmãos, palavra de Deus. Seguir. Eu sei que eu vou falar muitas coisas que são óbvias, mas e tudo o que eu quero compartilhar aqui nesses poucos momentos é tirado desses 1 Timóteo. É o pano de fundo. Eu li muito 1 Timóteo, eu tive esses dias de férias e todas as noites ou manhãs, quando o sono não vinha, eu lia 1 Timóteo, versões diferentes. Em todo o meu ministério, 1 Timóteo é um livro particular, no sentido de: fique firme, continue. Falhou aqui, falhou lá, não tem nada, vamos para a frente. É muito importante. 1 Timóteo. E às vezes eu falo para pastores novos no ministério, os que calha de conversarmos, eu disse: leia 1 Timóteo. Eu não tenho muita coisa para dizer, mas Deus tem um cacho cheio de graça. Leia, viva. E pouco tempo conversei com um irmão, e 6 meses depois nos reencontramos: pastor, eu estou lendo muito 1 Timóteo. Agora havia um tom de sorriso nos seus lábios, porque a palavra de Deus estava fazendo bem no seu coração. Então, irmãos, quero compartilhar 4... Ixi, veio tudo uma vez aqui? Ok, algumas coisas bem rápido para os irmãos. Primeiro, no ministério, isso aí eu diria, é o pastor, mas eu diria todo crente, porque todos nós somos ovelhas de Jesus. Mas o pastor, ele tem que se cuidar de ser modelo. E quando eu digo modelo, porque o desafio que eu recebi é o impacto da igreja na vida da família do pastor e o impacto da família do pastor na igreja, caminhando juntos. Porque ministério não é só o pastor, é a sua família, são os filhos, que dão aquele colorido diferente na vida da igreja. Como é gostoso ver os queridos com a família, integrada na igreja. Mas temos que ser modelo. O primeiro modelo começa na igreja, na família. Eu não iria subir o púlpito se eu não posso ser um exemplo na minha casa. Se o que eu estou falando, eu não posso olhar para minha esposa, não posso olhar para meu filho. Porque pai está cheirando um pouco de hipocrisia. Vamos ser modelo.
Vamos ler todos juntos. Aqui. Vamos lá, todos juntos. Mas para isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo fala a Timóteo, capítulo 3, se tu o exemplo dos fiéis. Se você olhar esse versículo, olha, você tem na sua igreja um grupo de irmãos que amam a Jesus, que querem fazer o melhor para Jesus. Ser o exemplo deles. Você tem em sua casa seus filhos, né? E no meu caso de alguns aqui, netos, noras, né? Esposa, né? Não é pelas esposas não, esposa. Seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, modelo. Não é muito diferente dos modelos que a gente vê aí, né? Dessas modelos, eles lutam para manter o corpo, querem o glamour, nesse caso ali, financeiro, da profissão. Nós temos que ser modelo, né? Modelo. Qual a segurança que eu vejo nesse caso aqui? Eu gosto do capítulo 15 até o verso 20 de 1 Timóteo. Mas veja aqui, Paulo escrevendo a Timóteo. Essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Esse mandamento te dou, ó meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, me listes por ela boa consciência. Agora, qual a segurança? Ele fala para Timóteo, conserve a sua fé. Essa é sua segurança. Eu não posso desviar os meus olhos da minha dependência do Senhor, da minha vida de oração. Lembra no seminário, um irmão veio pregar, eu falei, eu vou pregar para vocês, futuros líderes de igrejas, uma mensagem de 3 pontos. Primeiro ponto, seja um homem, uma mulher de oração. Descreveu. Segundo ponto, seja um homem, uma mulher de oração. E descreveu. Terceiro ponto, seja um homem, uma mulher de oração. Oração. Forrar ministério com oração. Levar a vida de joelhos. A Bíblia diz que nunca ninguém é tão grande quando está de joelhos. Nossa dependência. Conserve a sua fé. Hoje estamos vivendo numa época que a gente causa estranhezas de alguns comentários de líderes. Que Deus não precisa ficar importunando eles sempre com as suas orações. Deus é sábio, soberano. E até Paulo diz ao único Deus, imortal, invisível, leal. Deus sabe, o Salmo 139 não nos ensina isso. Ainda a palavra nem chegou à minha língua. O Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece o meu andar, o meu levantar, o meu deitar. Mas conserve a sua fé. Jesus Cristo disse, olha, o que eu digo a todos, vigiai e orai.
Tem alguém olhando nas frestas do seu ministério, onde eu posso importuná-lo, onde posso fazer ele dar uma escorregada? Ore. O que derruba servos, homens e mulheres de Deus, não são paralelepípedos, não são pedras grandes, não é um lamaçal, é uma casca de banana, é um caroço da azeitona que cai no piso da mesma cor. Precisa orar. Esse é a segurança. Boa consciência, ele diz aqui. E a boa consciência, a consciência limpa, transparente, poder olhar nos olhos de todos os irmãos, de entes queridos, família. Ele olha para você e fala, não tem nada que eu possa te acusar, que você fez para mim e eu não recebi perdão, o pedido de perdão. A Bíblia diz que alguns rejeitando vieram a naufragar. É a vida de hipocrisia, né? Isso não pode ter lugar na vida do servo do Senhor. Hoje parece que saiu de moda falar de santidade, de pureza. Nós temos que ser exemplos de pureza. Alguém que vive neste mundo, mas não é desse mundo. Crente não é desse mundo. Eu gosto quando Gênesis registra lá Noé, que a geração estava corrompida, podre, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé agradou ao Senhor. Paulo fala para Timóteo, olha, exorte os idosos com toda a pureza, as moças como irmãs. A vida de pureza, de transparência, de santidade, né? É importante isto. Modelo, né? Exemplo dos fiéis. Esse exemplo é marcar como marca o gado, né? Lá do fazendeiro, que ele passa às vezes para outra fazenda, mas ele tem uma marca. Nós somos marcados, cai no mundo do lixo, você tem a sua marca. Alguns anos atrás fizemos uma viagem para o sul. Pastor Alfredo, Rosília, Julieta, que né, nós estávamos na viagem, deve lembrar de professores e professoras, né, numa organização, aposentados. Então foram, não todos aposentados, porque era época de férias. E naquele ano nós estávamos ali, né, de carona, era uma viagem, conhecer aquelas regiões ali, muitas piadas sujas, aquele ônibus com microfone, à noite, quando os ônibus paravam, então muitos iam para aqueles bailes, e a gente não sabe o que rolava depois, porque nós íamos para os nossos quartos, mas no primeiro dia, o ônibus saiu de Sorocaba, indo em direção, eles começaram as piadas imorais. Nós não ríamos. Nós não participamos. E alguns olhavam para a gente, mas distribuímos os folhetos, buscamos amizade, não podemos ser os chatos da turma. Procuramos interagir. A volta foi diferente. Porque lá, naqueles mirantes bonitos lá do sul, o líder falou, pastor, vem aqui, pastor Alfredo, ore para nós, agradeça a Deus. E na volta, nós não vamos contar piadas, nós temos um grupo de crentes. Faça a diferença. Faça a diferença. Na igreja, em casa e principalmente na sociedade. Segundo ponto, irmãos. Seja alguém alegre. Irmãos, o pastor não pode ter cara, né, de segunda-feira e o Corinthians perdeu de 10-0. Pode. Nós temos que ter, irmãos, alegria. Eu não digo que o pastor deve estar se mostrando os dentes.
o gozo não pode sair do coração do servo do Senhor. Você transmite, sem falar, o que você é. Eu gosto. Vamos lá, todos juntos? Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. O que o irmão entende? A irmã entende aí. Como eu agradeço ao Senhor, como eu louvo, além dele ter me salvado, além de ter o privilégio de ter a vida eterna, além de eu ter o privilégio de saborear a palavra de Deus, que é algo do crente em Cristo Jesus, batizado, né, com a graça do Senhor. Ele bebe a palavra de Deus, nem que seja genealogias, nas devocionais. Aí, a gente bebe. Além de tudo isto, ó Senhor, o Senhor ainda me deu a bênção de colocar no ministério. Me deu o prazer de não ter de me preocupar com as atividades sociais. Nas nossas igrejas você vê jovens, tanto rapazes como moças, recém-casados ou solteiros. Eu oro por eles, que tem uma pressão tremenda na empresa. Meu filho mais novo, João Marcos, ele comentando, né, da viagem que nós íamos fazer, mandou para mim um WhatsApp de madrugada. Eram 2h15 da manhã. E eu respondi, porque eu estava acordado. Eu respondi: o que você está fazendo nessa hora? Vai dormir? Ele falou: estou na empresa, trabalhando. É uma pressão. Não tem hora para entrar, não tem hora para sair. Que privilégio. Você tem o seu tempo para estudar a palavra de Deus, para transmitir. Quando alguém assume um ministério parcial, que não é errado, mas a gente ora que a igreja tenha o tempo financeiro logo para dar a ele esse privilégio. Uma vez um irmão falou: ô pastor, o que você faz o tempo todo? Irmãos, a gente tem tantas coisas que nem sabe o que tem que fazer primeiro. Leu aquele livro? Senhor, eu tenho tantas coisas para fazer, eu preciso orar mais. Não é orar mais para fazer tudo, mas orar mais para ter o privilégio de fazer a prioridade de Deus. Então, havia esse âmbito de alegria. Quais as motivações, irmãos? A convicção do seu chamado. Alegria de Paulo estava localizada nesse particular. Deus me colocou aqui. Deus não é um ribeiro ilusório, né? Ele é algo real. Então a vida, né, do pastor é como aquele barco, né, que sobe, às vezes desce emocionalmente falando. Mas Deus está no controle de cada detalhe. Amor por suas ovelhas. É que eu queria até falar um pouco mais. Vocês tenham encontrado colegas de ministério, que às vezes ele fala da sua ovelha, é como alguém que está ali para querer o seu mal, para prejudicar, para derrubar, para macetar. Isso pode até ser. Mas uma coisa que não pode é deixar isso atingir o coração. O joelho, sim, vamos orar. Mas amor nunca pode faltar, né? Foi o que Jesus olhou para aqueles soldados, batendo pregos em suas mãos, aquela coroa. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Abrir a torneira do Senhor
para jorrar em nossos corações. Nosso ministério acontecerá. Né? Pedro fala, né? Que não o havendo visto, o amamos o Senhor Jesus. Embora no presente século sejamos contestados por uma aprovação. É isso que a Bíblia diz? Não, várias. É necessário. Terceiro, por breve tempo. Esses problemas, às vezes, fazem-nos crescer. Amor, né, pelas ovelhas. É o que eu acabei de citar. Trate os idosos com muito amor. Trate as jovens como irmãs, com muito amor. Cada ovelha, aquela que lhe serve de bênção e aquela que lhe serve de motivo de oração. Ame-as. Desse pastor que eu falei, argentino, no início do meu ministério, ele disse uma frase que eu e Julieta até hoje não esquecemos e comentamos. Ele falou, olha, ame os velhos, trabalhe com os jovens. Ame os velhos, trabalhe com os jovens. Não é amar as pessoas idosas de cabelos brancos e ignorá-los e pegar o jovem dos braços fortes, cagar. Não. Ame aqueles velhos das suas ideias que não são bíblicas. Porque tem jovens de ideias arcaicas que herdam de outros. Ame a eles. Trabalhe com aqueles que têm as suas ideias novas, centradas, frescas, renovadas pela palavra de Deus. Eu tenho uma ovelha na igreja, como eu amo essa irmã. Às vezes eu tenho que ir imaginando que logo Deus vai levá-la. Mas é uma irmã de ouro. Ela é uma devoradora de livros. Eu comprei um livro recentemente, não estava tempo para ler, eu deixei com ela. Aquela senadora colombiana que foi presa pelas Farc, né? Ingrid Betancourt. Né? Falei, irmã, lê para mim, depois me explique. 15 dias depois, senta aqui, pastor, ela leu o livro, me explicou tudo, como me fez ganhar tempo. E grifou algumas páginas que eu interessava. E está sempre me dando dicas. Era esposa de pastor Valdir Golfeto, que já está com o senhor. Ela é minha ovelha. Que bênção. Como a gente agradece essas pérolas. E tem jovens também, novos, que são bênçãos na minha vida. Vamos trabalhar. Agora tem ideias que não são bíblicas. De jovens e idosos. Ame-os. É nesse particular, ame-os. Amor por almas perdidas. O pastor não vai longe no ministério se ele não amar o descrente. Se ele não tiver um interesse em ganhar almas. Não vai longe. Um pastor que fizeram escola bíblica de férias, e a liderança então fez aquele apelo, várias crianças vieram à frente, mais do que eles esperavam, e tinha alguns líderes que iam ali trabalhando, chamou os líderes, mas ainda ficou um quinhão de meninos e meninas ali no meio, porque cada um saiu com 5. Aí chamaram o pastor. Pastor, pode ajudar-nos? Olha, eu sou zero à esquerda em matéria de evangelismo. 3 meses depois, ele está fora daquela igreja. Por uma frase. Ame almas perdidas. Capítulo 2 diz que nós devemos fazer oração, imprecações, intercessões em favor dos reis, dos líderes. Orarmos pelo Lula, está numa situação terrível. Eu não estou aqui falando, para que Deus suavize. Não. O que se fez, vai como um brasileiro gostaríamos que pagasse na justiça. Mas você já viu o drama dele, viúvo, a situação terrível, sabemos que ele tem problema de bebida.
olhar outro ângulo. Já pensou se o Evangelho entra num coração desse, irmãos? O Evangelho puro, que faz derramar lágrimas, que pega o microfone, eu fui um cafajeste, eu fiz isto mesmo, o que esses meus companheiros estão falando é verdade, eu sou a farsa, orem por mim, eu estou arrependido, estou nas mãos de Deus, irmãos, que bênção para o ministério, para o movimento. Ame, porque a Bíblia diz, Deus quer que todos os homens se salvam e venham ao pleno conhecimento da salvação. Mostre alegria no seu ministério. Porque Jesus, Ele é o nosso chefe, o nosso líder, o nosso Senhor, pelo qual você tem prazer de ajoelhar e servi-lo. Ele foi ungido com o óleo da alegria. Hebreus 1, versos 7 a 9. Terceiro ponto, irmãos. Seja um bom dispenseiro. O que eu quero ser com um bom dispenseiro? O livro de Timóteo é um dos livros que mais fala sobre, com profundidade, sobre o problema financeiro. Eu não poderia deixar de mencionar essa particularidade tão influente na vida do líder da igreja, do pastor. Sabemos que o ministério não é uma profissão rentável. A gente fica olhando esses jovens que entram na igreja, estudam, fazem faculdade, entram em multinacionais e ganham às vezes 2, 3 vezes mais do que você ganha. Você com 40 anos no ministério, trabalhando, estão ganhando. Mas vai ficar com inveja, vai ficar chutando o pau da barraca? Não, irmãos. Nós temos outro tipo de dinheiro. Amém? Ministério não é o lugar para ganhar dinheiro. E graças a Deus por isto. Aí, grande ganho é a piedade com contentamento. Uma pessoa pia é aquela que vive a sua vida preocupada com as coisas de ordem espiritual. O crente, o pastor, principalmente, está nesta área. Mas eu vou ler aqui, é conhecido, mas a palavra de Deus, vamos refrescar as nossas memórias com o que nós já sabemos. Mas grande ganho é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e o manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento em com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Fale amém. Amém. Mais forte, irmão. Amém? Amém. Tendo, porém, sustento em com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça alguns se desviaram da fé, transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e mansidão. É bom ser um bom dispenseiro. O que é o dispenseiro? É aquele que tem o seu senhor, fala, olha, a casa é sua. O dinheiro é para você administrar. Empreguem nos seus devidos locais com fidelidade. Deus nos dá tudo o que é necessário para cada dia. Deus não falha. E Deus honra os que o honram. Bom dispenseiro. Bom dispenseiro, irmãos. Quais as convicções do bom dispenseiro? Ele deve se sentir como um forasteiro. Irmãos, nós não temos morada aqui, definitiva. E deixa eu dizer uma coisa para jovens pastores, que não têm casa, que não têm um apartamento, que estão lutando para comprar um terreno.
Esse alvo não pode ser perdido. Tem esse alvo. Mas não deixe ele subir à sua mente a ponto de fazer coisas que vão te atrapalhar no ministério. Deixe isso com Deus. Isso está no caderno de Deus. No início do nosso ministério não tínhamos nada, a não ser um carro bom, uma esposa excelente e a casa pastoral da igreja. Para a glória de Deus, o nosso carro, que era um carro do ano, eu doei para a construção do templo. Logo depois, vamos comprar um carro velho. Até um pastor, não vou dizer quem que é, meio gordinho, e nós íamos para um lugar, e só estava eu e ele. E eu falei, posso sentar no banco de trás? Não, pastor, eu vou na frente. Não, você senta atrás, não tem problema não, mais folgado, sei o quê, porque a frente estava podre. E se ele pusesse o pé, ela ia afundar tudo, era um fusquinha. E eu não gostava quando alguém falava, lá vem o pastor com a lata velha dele. E eu dizia no meu coração, é lata velha, mas foi Deus que deu. É bom, irmãos, olhar o ministério como forasteiro. Um dia, irmão, você não vai precisar de carro, não. Sabia, pastor José? Não vai. Ah, eu quero ir para Israel. Está lá. Ou lá no céu. Precisamos disso. A vida é uma passagem. Parece que foi ontem que eu assumi o ministério. 40 anos atrás. Eu me lembro até a primeira pregação. Eu me lembro do convite que a igreja fez. E parece que foi um mês atrás. Pafit, somos forasteiros nesse mundo. Versos 6 e 7 aqui. Veja lá. Mais especialmente o verso 7, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Nada. Falando com um japonês, nossa igreja, uma bênção, irmão, ele tinha tomado uma rasteira do sócio, né, da empresa, ele perdeu o dinheiro, quando ele foi perceber, já tinha muitas propriedades na mão do outro sócio, eles entraram em desentendimento, rompeu-se e ele saiu com pequeno lucro e o sócio saiu bem de vida. Ele estava compartilhando isso numa visita, eu falei, e aí, irmão, procurou um advogado? Ele falou, para quê, irmão? Caixão não tem gaveta. Eu estou com 75 anos. Meus filhos já se formaram na faculdade. O que eu vou fazer? Esquentar a cabeça? Deixe ele com Deus. Isso me ensinou. É a perspectiva séria. Caixão não tem gaveta. Somos ricos, irmãos. Sabia que nós somos ricos? Verso 8, tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tendo roupa. Quando eu entrei no ministério, eu tinha 2 camisas. Eu pregava, e eu transpiro muito, pregava de manhã, Julieta lavava, e ele tinha que secar às vezes até à noite. O colarinho ficou tão esgarçado aqui, que virava. Sabe aquela época de virar colarinho? A mãe Edita, ela lembra dessa época. Era a época antes do Collor, né? Que era caro uma camisa. Depois ficou mais barato. Mas a gente agradecia a Deus. Eu soube de um pastor dando aula de finanças, que não compre nada no seu antigo cartão de crédito, que hoje não é diferente, que muita gente tem pastor afundado, que olha para gerente ou para o gerente da sua conta de banco e abaixa a cabeça, porque está no vermelho lá. Põe diante de Deus esse ponto aí. Não é bom ficar enroscado financeiramente. Atrapalha quando você vai preparar a mensagem. Esse pastor estava dando esse estudo, ele disse para mim que só tinha uma roupa. E cabe bem, era um irmão americano, né, que estava dando esse curso.
Essa história é antiga. Mas ele estava para pregar, e ele mexeu, e a calça abriu de cima e embaixo. Ele não saiu do púlpito, ele não podia fazer isso para pregar, ele ficou no púlpito. Eu chorei quando ele falou isso, porque ele não queria gastar comprando outra roupa, porque não tinha a liberdade financeira. Isso aí é para parar de pregar? Não. Ele está sério ali. Eu acho que tem 10 minutos ainda, né? Então, irmãos, é bom. Nós somos ricos. Crente é rico. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens à perdição e ruína. Eu quero que olhem nisso como colegas de ministério do passado, presente, que às vezes se afundam com o desejo, eu quero ficar rico. E às vezes a gente pega esses voos baratos, financeiro, querendo um investimento que não é legal, ou fazer qualquer trambique. Se enrosca. Não é bom. Eu tenho um cheque que fica dentro de um livro. Eu sempre olho esse cheque, Deus não me deixa acontecer isso. Na época do passado, do cruzado, dos overnights, que você punha um dinheiro, no outro mês ele dobrava, e tinha alguém que falou, olha, eu triplico, me dê aí R$100, que daqui 3 meses eu lhe dou 300. Eu me lembro que eu tenho lá 1.000 cruzados novos, que seria hoje uns R$3.000. Você dá 1.000 e daqui 3 vezes 3.000. Só que, naquela época, deu um bafafá, e a pessoa que pegava esse dinheiro sumiu do mapa, e eu fiquei com um cheque. 1.000 cruzados. O que quer ficar rico, cai em concupiscência. Aí você fica pensando, o que eu fiz? Não é certo. Deixe com o Senhor. Então, somos ricos, somos dependentes de Deus. Nós servimos um Deus fiel, um Deus que é dono de toda a prata, todo o ouro, que cuida de nós. Eu tenho uma ovelha que ele é debilóide, o Heitorzinho. E todas as vezes que a gente pede, quem gostaria de escolher um, ele levanta a mão, eu falei, eu quero. O ouro é tudo teu. O Heitorzinho tem 60 anos, debilóide. Vai ter um pai, tem uma mãe que o ama, tem irmãos e irmãs que o amam. Os pais já são idosos, logo partem, mas ele não vai ficar desamparado financeiramente, porque ele é amado, ele tem o melhor, ele tem tudo. Na igreja os irmãos amam a ele, somos dependentes de Deus, um Deus que nos ama. Na nossa preocupação no início do ministério, ter uma casa, não me preocupamos. Um dia entramos lá, compramos um consórcio para, no futuro, sermos contemplados com um apartamento que demoraria 10 anos. No primeiro sorteio, saímos. Aluguei o apartamento. Pagou-se o apartamento com aluguel. No mês que terminou a parcela, o inquilino mudou. São detalhes. Não para deixar a gente chateado, para deixar grato. Deus cuida de todos os detalhes de nossa vida. Somos dependentes de Deus. Para encerrar, a plaquinha subiu? Faz tempo? Esse mais ou menos, ele já falou demais, né, pastor? Tem 5 minutos. Humilde. Irmãos, uma coisa que é interessante, como pastores temos que ser humildes. Propondo essas coisas, irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, criado com as palavras da fé que ele tem seguido. Humildade é muito importante. Davi diz no Salmo 19, também da soberba guarde o teu servo, que ela não se assenhoreie de mim. Não temos o direito de olhar para ninguém de cima para baixo. A Bíblia diz que uma das coisas que aborrece o Senhor é o olhar altivo. Temos que entender que dependemos da igreja. Um pastor disse numa reunião de diáconos, olha, irmãos, se fazer assim, eu vou pedir demissão da igreja. Como se dizer, os diáconos, não, pastor, não faça isso. Não, pastor, aí um diácono, você sabe que o senhor deu uma boa ideia?
Ele não pôde voltar atrás, irmãos. Ele teve que chegar em casa e falar para a esposa tem que sair da igreja, mas como eu vou sair? Por quê? Eu percebi que os diáconos não me querem. E ele teve que sair. Falta de humildade. Não seja orgulhoso, arrogante. Não seja alguém que o sabe tudo. Pastor tem que procurar andar sempre se reciclando. Nós vamos ouvir o pastor Zé Arthur no próximo bloco aqui, falando na quinta-feira do Logos, né, de cursos. Agora, essa é a minha opinião. Pastor cuida de assuntos de pastor, de aprender de assuntos que esmerem-no cada vez mais para o ministério. São os seminários que estão oferecendo-nos mestrados, doutorados, outros cursos que nos levam a servir o melhor. Cabeças que a gente admira no nosso momento, que estudam, mas estão se desgastando no ministério. Não pare no tempo. Progrida. Isso está no campo da humildade. Quando Arão e Miriam, pegando agora para encerrar, né, a pá, né, da bênção que o pastor Pedro foi conosco, falando de Deuteronômio, Números 12, 3, diz, era o varão Moisés muito manso, mais manso do que todos os que haviam sobre a face da terra. Olha, irmãos, manso, humilde. Mas antes, Deus havia ouvido dos lábios de Miriam e Arão. Deus não só fala por Moisés, ele não é o único profeta. Nós temos também outros meios. Moisés não é o nosso líder espiritual absoluto, mas a Bíblia diz, Deus ouviu. Deus ouviu e Deus viu. Moisés calou a boca. Uma vez uma ovelha falou para o pastor, eu não sinto nada quando o senhor prega. O coração tem dois tipos de flecha. Uma para a pessoa, é porque você é carnal, porque você não quer saber de Bíblia. Outra é para mim. Você tem que melhorar mais. Esse é o correto. Se humilhe. Nós não somos maturos o suficiente para falar nos diferentes corações.